E eu achei aqui uma coisa em Atos 19, 11 e 19, né? Os discípulos são chamados cristãos. Cristãos são chamados discípulos, né? O comprometimento de fato com o Evangelho nos faz verdadeiros seguidores de Cristo. Pessoas que são capazes de tomar a cruz e seguir. Aquele que não toma a cruz e segue a mim, ele não diz não é meu discípulo, ele diz não é digno de mim. Veja, não é digno de mim. O conhecimento de Cristo é a maior de todas as descobertas. Lembra o que está escrito em João 1,41? Achamos o Messias, eureka! Achamos o Cristo. Já pensou? Olha, eu fui fazer um trabalho missionário na África e, na verdade, eu fui ensinar lá. Fiquei uma semana ensinando na África, no Malawi, a região mais pobre que eu já vi na minha vida. Meu Deus, como é pobre, como é pobre, como é pobre. E aí vinha gente que andava 90 quilômetros, 100 quilômetros, homens de 90, de 80 e tantos anos. Era uma coisa assim incrível, com bastante idade. E ali a gente falava 2 horas e meia. E eles diziam assim, fale mais, fale mais. Eu falei, eu não aguento falar mais. Eu parava, porque não aguentava. É essa ideia, achamos o Messias. É a maior de todas as riquezas, é a maior de todas as descobertas. E infelizmente, às vezes as pessoas não têm dado o valor necessário a isso. Por isso a importância de nós estudarmos o quê? Cristologia. Para que nós percebamos a grandeza profunda do Evangelho e da grandeza de Cristo na nossa vida. O conhecimento de Cristo é fundamental para o próprio conhecimento de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 10. E vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Presta atenção, nós estamos sendo redimidos em Cristo para qual propósito? Qual é o propósito da nossa redenção? É sermos conforme a imagem do nosso Criador. Ele falou isso. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 29, 28. E nós estamos sendo feitos conforme a imagem de Cristo. Ele nos chamou para o pleno conhecimento. O pleno conhecimento nos faz servos fiéis, que amem o Evangelho, que vivam o Evangelho, que pregam o Evangelho, que andem no Evangelho. O conhecimento de fato de Cristo na nossa vida evita grandes atos pecaminosos que têm acontecido dentro da vida da igreja. É o quê? É o conhecimento de Cristo. O texto diz aqui, e vos revistais de Deus. E vos revistais, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos recriados em Cristo, nós devemos fazer o quê? Espelhar a grandeza da sua imagem através da nossa vida. Eu disse aqui para vocês no começo da minha fala, que infelizmente o que tem acontecido na igreja evangélica hoje? Eu digo igreja evangélica, eu não estou dizendo numa denominação específica, onde bebida alcoólica, cachaça, droga, prostituição, todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Tem infelizmente se misturado nas nossas vidas. Nós deveríamos ser, segundo o conhecimento, reflexo da glória de Cristo, e não temos feito isso. Nós deveríamos ser cristãos verdadeiros, discípulos verdadeiros, formados no caráter de Cristo, e não temos feito. Não temos, o que eu estou dizendo é de forma geral. Eu não estou dizendo que você não tenha e não esteja fazendo, mas de forma geral. Onde, poxa vida, você vai a delegacias de polícia, eu não sei se vocês já viram isso, mas lá em Cuiabá, quantas vezes casos acontecem de um pastor que era crente, um marido que era crente, que bateu na mulher, estava preso. Como que um marido crente bate na mulher? Eu não entendo isso. Não consigo entender, foge da minha razão. Exceto quando eu vejo a miséria e o pecado. O cara perde a cabeça, fica nervoso. Todo mundo tem, o casamento. Cristo casou conosco. E o noivo é perfeito, mas nós não somos.
Então nós temos casamentos que têm fraturas, que têm problemas, que têm dificuldades, mas daí um homem que bate numa mulher, um filho que parte para cima do pai, um homem que diz que é cristão e que vai na boca do tráfico pegar cocaína para cheirar, um indivíduo que diz que é evangélico e toma 8, 9, 10, 12, 15 cervejas. Tem alguma coisa errada? Não está certo. Não está certo. Então, o que o texto diz? Nós somos revestidos do novo homem. Para quê? Ele se refaz para o pleno conhecimento de Cristo. Então nós precisamos de conhecer Cristo cada vez mais. Desde o começo da nossa vida cristã, Deus nos dá a sua graça, fazendo com que o conhecimento que temos dele seja restaurado por meio de Cristo Jesus. O conhecimento de Cristo é fundamental para se desfrutar a vida eterna. Não tem como. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. João 17:3. A vida eterna está no conhecimento do Pai e do Filho, assim como a morte eterna no conhecimento de Cristo.